Olá pessoal, um ótimo domingão, bom início de dia para todos. Gravo para vocês no sabadão, dia de seleção brasileira. Copa do Mundo, vai Brasil, tomara que a gente consiga a primeira vitória contra a seleção de Marrocos. E também tem jogo da NBA, um sábado bem movimentado na ala esportiva final da NBA e o primeiro jogo da Seleça aqui na Copa do Mundo de 2026. Pessoal, esse é o vídeo macroeconômico. Todo domingo às 6h11 da matina temos esse vídeo macroeconômico. É aquele vídeo longo, por isso quem tiver com seu café ali corrido, tá na correria do domingão, bem, vá na descrição, no primeiro comentário fixado, eu sempre deixo lá disponível os capítulos. Tá disponíveis, né? Os capítulos aqui do vídeo, assim você pode ir na pauta específica que você mais entende ser importante, tá? Quais serão as pautas que eu considero serem mais importantes nesse vídeo que estou gravando de casa? Por isso que vai ser mais podcast do que Brunão aparecendo para vocês aqui ao longo do conteúdo. A principal pauta do vídeo de hoje, minha opinião, pessoal, vai ser marcação a mercado. Brasil, renda fixa brasileira. Tá? Oportunidade que eu vejo aqui, que eu comentei na semana passada e que eu pretendo no vídeo de hoje complementar, tá? a fagulha que acabei despejando no vídeo macroeconômico do último domingo, 6h11 da matina. Tá? Então hoje eu dou um complemento para o que comentei na semana passada. Óbvio que esse complemento ele é doce, porque o cenário acabou dando muito certo, mas eu comento também o quão difícil é metrificar a marcação a mercado, porém, contudo, entretanto, quão fácil é identificar. E aqui eu vou trazer esse gráfico, eu tento e vou me esforçar bastante para explicar para vocês como que a gente pode ser beneficiado e beneficiada da marcação a mercado, o que isso traz de pesadelo no curto prazo para quem é investidor, o que isso pode otimizar, potencializar uma alocação macro que você tenha, principalmente no pré-fixado, menos no IPCA+, o foco vai ser pré-fixado brasileiro. Beleza? Eu vou utilizar esse gráfico para explicar. Muito do vídeo de hoje falo sobre renda fixa, mas vai ter gringo também. Nesse momento de IPO da SpaceX, principal notícia da semana, né? O Elon Musk é oficialmente o primeiro trilionário da história, está em todos os jornais financeiros. O mundo girou muito na pauta, né, ou na garganta, na lábia, no digitar de Donald Trump na semana passada. Eu vou tentar focar no vídeo de hoje, pessoal, o que importa para quem vai colocar dinheiro novo pensando no médio e longo prazo, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Tá? Então, essas serão as principais pautas com indicadores aqui. Esse é o indicador de caixa livre, de fluxo de caixa livre das principais empresas de tecnologia, para onde está indo o S&P 500, para onde está indo o fluxo de caixa livre dessas companhias, o que pode ser interessante para você na intensificação ou não nos seus aportes nas mesmas. A gente vai falar qual que é o tamanho da alavancagem hoje dos investidores pessoas físicas, principalmente norte-americanos, que estão sim se endividando, se alavancando, emprestando dinheiro das suas corretoras, dos seus bancos, dos seus brokers para investir em bolsa. O que esse indicador pode trazer para a gente de insight e principalmente vamos estudar o histórico dele para tentar trazer uma noção do apetite que hoje existe para o mercado de renda variável nos Estados Unidos. O fluxo, sim, ele existe, ele só é via crédito e talvez ali, né, nesse indicador, você queira acompanhar mais do que o CAPEX das grandes empresas de tecnologia ou qualquer outro indicador, mercado de trabalho, payroll, etc. Você talvez queira acompanhar esse indicador. E hoje eu vou comentar, vou introduzir ele aqui para vocês nesse vídeo macroeconômico, que eu acho que tem tudo a ver com as principais pautas do vídeo. Vou falar sobre ouro rapidamente, trazer esse gráfico para vocês aqui da Fidelity sobre ouro, para não deixar vocês fora desse mercado que também está volátil. Tá? Calendário econômico, semana da super quarta, muito valuation do Ibovespa, para a gente discutir aqui o desconto ou não, a expansão de múltiplo do Ibovespa recente, ciladas e oportunidades e, por fim, pessoal, a gente vai comentar sobre fluxo estrangeiro na B3 e a nossa agenda de dividendos. Certo? Bastante pauta, pessoal, por isso que eu sempre deixo no primeiro comentário fixado, na descrição, links dos parceiros, sim, sempre, mas principalmente nesse vídeo, os capítulos. Tem pouco tempo, tá na sua corrida, tá no seu cafezão aí, triste ou feliz com o Brasil, porque esse vídeo vai ao ar depois do jogo. Eu estou gravando no sábado, às 10h18. Esse vídeo vai ao ar no domingo, tá? Às 6h11 da manhã. Tomara que todos estejamos aí felizes com o Brasil. No mais, o disclaimer está na tela, capítulo na descrição. Vamos começar o conteúdo de hoje, pessoal. Bom, SpaceX estreia na bolsa com alta de 11%. Créditos para o Roberto Falsacchini Jr., para Carolina Nalim, do pessoal do Globo Finanças. Então, é oficialmente o primeiro trilionário da história, o Elon Musk.
Se grandes eventos como esse, pessoal, sinalizam um sinal de topo de mercado, bem, eu não quero entrar nessa ala no vídeo de hoje, tá? O que eu quero colocar para vocês para a pessoa física é muito difícil, tá? Você ser bem remunerado em IPOs se pensa em investir para médio prazo. IPOs é para traders no curto prazo, tá? IPOs são para investidores de longuíssimo prazo. Colocar dinheiro novo no primeiro dia de negociação da empresa. O private equity, né, quem tinha, como Elon Musk, quem tem SpaceX pré-IPO, aí sim, tá? Essa pessoa, sem dúvida nenhuma, esse investidor, esse grupo de pessoas, tá maravilhado, porque foi o maior IPO da história. A SpaceX estreou com alta de 11% e a demanda pela compra das ações muito maior do que a oferta, por incrível que pareça. Então a gente viu ativos se movimentarem bastante ao longo da semana. Foi uma semana de muito ruído, principalmente da Casa Branca. Então, Trump, guerra, não guerra, petróleo para cima, para baixo. O que eu diria para vocês, pessoal, se eu pudesse resumir? Não estou querendo ser aqui, não estou... Como que eu posso me expressar? Eu quero ser o mais humilde possível e dizer para vocês, é um chute que eu vou falar. Semana que se passou, nada de o que aconteceu no petróleo faz sentido, me perdoe, é sinal. Para mim é tudo ruído. Então, commodities estão vivendo um mundo de ruído. Não tem nenhum sinal ali. O sinal, para mim, ainda continua sendo as grandes reservas estratégicas dos países sendo drenadas e uma potencial demanda aí devido aos investimentos feitos pelos países, os fiscais todos ligados, principalmente para os departamentos de defesa, para os departamentos de industrialização, de reindustrialização, reacomodação de logística e de supply chain. Então, isso, para mim, é sinal. Semana passada, pessoal, essa vol no petróleo, do tweet do Trump, Truth Social, guerra, paz, tudo ruído, tá? E aí nós tivemos a salada completada na sexta-feira, com o início da Copa do Mundo, e o trade da sexta-feira foi o IPO da SpaceX mais paz. Paz devido ao último tweet, não sabemos qual será o próximo. Então eu diria, de maneira, de novo, humilde para vocês, eu não levaria a valor de face nada do que aconteceu na semana passada. Nada, tá? Nem em relação ao S&P 500, tampouco aí nos emergentes, tá? Menos ainda para commodities, tá? É uma semana que a gente tem o IPO da SpaceX para analisar, olhar alguns dados macroeconômicos que porventura estão blindados de volatilidade, são mais ligados aí à economia real, e a semana que vem temos a super quarta, do que olhar o quanto subiu o mundo, quanto subiu os emergentes, o EWZ, o dólar mundo, o dólar Brasil, o ouro, tatatá. Não acho que semana passada o fluxo será replicável. Deu algum sinal do que vai acontecer na semana que vem ou nos próximos meses. O fluxo da semana passada, pessoal, foi errático, foi ruidoso, foi esperto, trade, compra-vende. Então, o que aconteceu semana passada pode, de fato, ser o oposto da semana seguinte. Essa semana da primeira reunião do Fed com o seu novo presidente, que é o Kevin Warsh. Então, para essa semana, não acho que o panorama semanal, pessoal, tem alguma valia aqui. Quanto caiu um ativo ou outro. Nem os países, porventura, né? Indonésia subiu 14%. Tweet do Trump de fim de guerra. Um país extremamente dependente aí do Estreito de Hormuz. Peru, Chile, Argentina, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Grécia. Eu não levaria em valor de face nada que aconteceu aqui, tá? Nas commodities, também não. Bruno, você está sendo soberbo. Excluindo uma semana aqui, né? Principalmente para vocês que me acompanham e que porventura vão tomar decisão de especulação na semana seguinte. Para quem investe, eu sempre uso esse vídeo macro como um usufruto próprio aqui, né, egoísta, para me dar um pouco mais de noção dessa semana vai ser bacana para uma renda fixa, Brasil internacional, para uma ação de crescimento, uma ação de valor e por aí vai. Essa semana o panorama, pessoal, é muito mais crítico à renda fixa, a um específico trade de marcação a mercado em pré-fixado do que para tomar alguma decisão de acordo com o que variou commodities, ações, taxas de juros no mundo, tá? Eu quero apagar a semana passada, para mim não vou tirar nenhum benefício, para mim não mostrou nenhum benefício, tá? Mas se vocês quiserem, né, o petróleo caiu 7, o cobre subiu 3. Então, inflação percebida para baixo, petróleo, crescimento percebido para cima, cobre, bom. Café subiu 3, trigo subiu 1,
aproximadamente 0,90, milho caiu 1, soja caiu 0,74, cobre, tá? Tem até analista dizendo que para você analisar a Vale, analise via cobre, não via minério. Eu não concordo, mas se você quiser, tem muito analista já comentando que a Vale está seguindo o cobre e não o minério. Mesmo a produção da Vale sendo bem pequena em cobre em relação ao que ela produz de minério. Mas o minério anêmico, cobre é o cara que, assim como Coreia do Sul, assim como empresas de tecnologia, recebe fluxo quando temos uma paz percebida na guerra, quando temos crescimento econômico sem que um dado de inflação seja muito chato nos Estados Unidos ou na Europa. Então está muito fácil identificar esse fluxo. Eu acho que ele continua, pessoal. Só que semana passada, essa subida do cobre de 3,34, essa queda do petróleo de 6, para mim, ruído. Tá? Pode reverter rapidinho nos próximos dias ali da semana seguinte. Tá? Então eu não vou tirar nenhuma conclusão aqui, ó, pessoal. Recomeçou a tender ao fluxo para crescimento. E aí o Brasil, ele morde, ele acompanha menos, porque não temos tecnologia aqui, é mais a Coreia do Sul, é mais o Chile com cobre, tá? Mas a gente acompanha de certa maneira também. Ah, não, pessoal, começou o trade de ativos físicos sendo mais importantes do que tecnologia. Acabou a temporada de resultado nos Estados Unidos. Agora a gente vai olhar para ativos físicos, assim como foi em 2025 e começo de 2026. Não acho que começou, não acho que semana passada teve alguma fagulha que recomeçou esse fluxo. Tá? Então, de novo, para mim, pessoal, semana passada apagou. Eu estou olhando para tentar ser mais pragmático e menos emocionado ali com semanas de tweets para lá e para cá, a guerra acaba ou não acaba. Esse gráfico, para mim, um gráfico que mostra o ambiente da B3, né? Então, o Brasil versus os Estados Unidos versus o mundo na competição de rentabilidade no início de 2026 para cá, janeiro, dia 2, 3, primeiro dia útil para cá, só que no ambiente da B3, ou seja, ativos gringos e brasileiros no ambiente da B3. E nós temos esse retorno esse ano. VWRA é o global, IVVB11 é o S&P 500, BOVA11 é a nossa Ibovespa e DIVO11 é dividendos aqui, tá? Então, basicamente, nós temos a rentabilidade dessa maneira, onde junho, comecinho de junho, como comentado com vocês no último ou penúltimo vídeo macro, né, foi o mês do encontro, o encontro dos retornos. Então, quem tem uma carteira diversificada consegue, né, com esses 3 ativos, não precisa ser os 4 ativos aqui, né? Mas vamos supor que você tem os 4 ativos, você vai ter uma correlação muito parelha entre BOVA e DIVO e uma correlação muito parelha, um movimento muito parecido, similar entre VWRA, que investe no mundo inteiro, e o IVVB, o S&P 500, que é só Estados Unidos. Se eu colocasse renda fixa, vocês iam perceber que a renda fixa ia estar aqui no meio, rendendo para vocês algo nesse sentido. Então, carteira diversificada, o aporte de junho, pessoal, ele simplesmente está dizendo, cara, todo mundo recebe o mesmo dinheiro. Sua renda fixa deve receber o mesmo dinheiro, o seu ativo gringo deve receber o mesmo dinheiro, seja de base neutra ou seja especificamente na geografia norte-americana, e seu ativo brasileiro também. Tá? Se olhar para um simples movimento de retorno, não tem ninguém se destacando. Renda fixa, doméstica, renda variável doméstica, renda variável internacional, muito parelha. Tá? Nós tivemos um beijo aqui em junho. A partir desse beijo, o Brasil voltou a performar melhor, voltou ali a ter um respiro e os gringos deram uma patinada, tá? Tanto o VWRA como o IVVB. Semana passada, pessoal, essa patinada dos gringos, esse respiro brasileiro, foi um sinal de que vamos ter agora o Brasil voltando a performar acima dos gringos. Logo, é maior o seu aporte no TIL, no BOVA, no DIVO, na sua ação específica e menor o seu aporte nos gringos. Não foi suficiente para mim semana passada. Quarta-feira dessa semana, após o primeiro comunicado do Kevin Warsh, e a gente, a partir de quarta, olhar para as curvas de juros gringas. Tá? Hoje eu vou dar muito foco na brasileira. Semana que vem, a partir de quarta, a gente olha para as curvas de juros gringas. Por quê? Pós o chairman do Fed, o novo chairman ali, presidente, fazer o seu comentário. Aí a gente pode tentar, né? Eu acho que a gente vai ter clareza para fazer um chute bacana. Beleza, vamos acelerar emergentes de novo, porque a gente vai ter, tá, um mês de junho, julho, pró-emergentes e os gringos vão dar uma sambada
uma lateralizada ou uma queda. Logo, a gente pode especular maior compra aqui, menor compra colar, para em algum momento no futuro trocar, certo? Por hora, pessoal, é um momento bem desafiador do ano. Nós tivemos um encontro no fim do primeiro semestre ao início do ano. Praticamente um encontro de retornos. Isso para mim é emblemático, tá? O quão difícil para você que otimiza o aporte. O aporte de junho vai ser maior doméstico. Não acho que temos um sinal ainda, pessoal. Tá? Não acho que temos um sinal. Vai ser no gringo? Brasil agora é ladeira abaixo? Não acho que vai ser o sinal. Eu estou produzindo, e vocês vão encontrar ao longo da semana aqui no Clube dos Dividendos, conteúdos que mostram o Ibovespa, o Divo 11, né, e até as empresas que eu vou analisar especificamente. Foi a B3, a primeira que eu analisei, o vídeo vai ser na segunda-feira. Eu estou tentando trazer para vocês a B3 em 2018, em 2022. O EWZ, 2018, 2022, anos de eleição. Para tentar pegar um evento que não é, vamos dizer assim, ruidoso. Não, ele vai acontecer. Eleições. Para abstrair vocês e também quem vos fala, que acaba sendo egoísta, né? Os meus conteúdos aqui me ajudam, pessoal. Por isso que tem tanto conteúdo aqui no Clube dos Dividendos, porque eu fico feliz dos comentários construtivos, mas eu utilizo os próprios vídeos aqui, os estudos, para tomar minhas decisões. Então eu estou olhando para esse paralelo de eleições para que eu tenha um norte menos errático, que é um evento que vai acontecer lá em novembro. Porque se eu ficar ali à disposição de Donald Trump, da guerra, etc., não, isso trouxe pra gente muita dificuldade, né? Pelo menos pra mim, né? Muita dificuldade, certo? Então, mês de junho não está definido. Quarta-feira, pessoal, pós-Fed, a gente pode ter fechamento de curvas de juros nos Estados Unidos, por exemplo, e uma volta do excepcionalismo americano. Tá? E aí a gente vira o jogo. Os gringos ultrapassam o Brasil. E aí você pode, porventura, diminuir os aportes Brasil. Renda variável, aumentar os aportes Brasil, renda fixa e tentar, em algum momento, tá, equilibrar ou até alocar mais os aportes em Estados Unidos ou ativos internacionais ao longo desse segundo semestre, acreditando que os ativos internacionais vão chegar aqui na casa dos seus 20% nesse ano ainda. Estão 0 a 0, 1% em VVB, VWRA 2,71. Tá? Então no 0 a 0. Não deram o ar da graça e para mim não foi sinal semana passada para dizer, putz, diminui a renda variável Brasil, aumenta a renda fixa brasileira, utiliza a renda fixa brasileira como dividendo ativo, né, como retorno, reserva de oportunidade, para a cada novo pullback, queda que o VWRA faça ou que o VV11 faça, você compre, tá? E diminua a exposição no Brasil. Não acho que isso é sinal, tá? E como o Brasil subiu muito no primeiro trimestre, comecinho do segundo, chegando a 22% de retorno, em dólar também subiu, não é a queda de março em diante, pessoal, de abril em diante, me perdoe, não foi a queda de abril até junho que já gera um desconto. Não, a gente pode cair mais, tá? É que a abertura do ano foi muito forte e rápida, tá? Como a queda está sendo mais lenta, essa queda ainda não mostra pra gente. Os ativos internacionais chegaram a cair 12% em abril. Tá? Então a gente pode cair 12% aqui, doméstico, Divo e Bova. Não seria um absurdo. Por isso, a dificuldade da dinamização do aporte. Quem investe o mesmo peso em toda a classe de ativos sempre é o holder clássico. Pô, pessoal, isso daqui é só entretenimento. Tá? Agora, quem tem um pouquinho ali de dinamização devido a retorno, volatilidade, tese macro, valuation, análise gráfica, putz, junho tá difícil, tá? Não tem nenhum grande sinal pra gente aqui. Bom, eu trago para vocês agora, pessoal, para quem vai alocar nos Estados Unidos e não quer ver retorno, não quer ver valuation, não quer ver fundamentos, quer só dar uma olhada em um indicador de valuation, tá? Ou em um indicador de fundamento, que é o Free Cash Flow Projection. Então aqui não é o que de fato as empresas têm de caixa livre nos balanços. É a projeção desse caixa livre para os próximos 12 meses devido ao guidance, que também é uma projeção, só que da empresa, das empresas especificamente, aqui a Amazon, Microsoft, Google, Meta, Oracle, tá? A projeção dessas empresas já foi feita sobre o CAPEX, investimentos. E o caixa de hoje, esse gráfico mostra o quanto ele sofreria, tá? Com essa projeção de investimento já concretizada por essas grandes empresas, Amazon, Oracle, Microsoft, Google e Meta.
Então a gente vê que os caixas livres dessas empresas estão em queda. Tem uma projeção de queda, mesmo contando com a receita, com o lucro crescente dessas companhias. E isso se dá, pessoal, desde do final do primeiro trimestre de 2025. Um pico desse caixa livre. Ele já não mais cresce, o free cash flow. Tá? Enquanto que o S&P 500 em azul está mandando bala em novas máximas. Então aqui é um gráfico, créditos para Nomura, né? É um gráfico que não dá timing de entrada, saída num ativo, no S&P 500, por exemplo, mas é um gráfico que pelo menos a gente tem que conhecer, saber que está dessa maneira. Tá? É uma projeção feita para os próximos 12 meses, então projeção, seres humanos são sempre ruins, tanto aqui doméstico quanto internacional, pessoal, então não dá para levar a valor de face, mas acompanhar esse gráfico, assim como o gráfico de margin debt, que eu vou trazer, né, que é ali da alavancagem, o quanto que os investidores, pessoa física, estão emprestando, se endividando para investir em ações, são dois gráficos que se a gente não pode dizer que são líderes para identificar uma recessão, uma queda, etc., eles são ali bem como IFR, né? São no exato momento que você perceber que falharam, a gente pode ter os preços dos ativos respondendo no ato, num D+1, certo? Ou D0 até, de que saiu ali um novo resultado dessas companhias. Tá? Então saiba que a projeção está feia. Tá? As empresas vão ter esse caixa cada vez menor para investir no seu data center, na sua tese de IA. Beleza? Por isso que eu volto a falar para vocês, já faz um tempo. Quem investe no S&P 500 market cap, pessoal, é um ótimo investimento para médio e longo prazo. Porém, os próximos 2, 3, 5 anos, você pode ter uma performance muito mitigada para sua previdência, para quem vai se aposentar em 5 anos. Ele é arriscado hoje por esse gráfico. E você pode investir no S&P 500, mesmo sabendo desse gráfico, com um risco muito menor e um retorno, na minha opinião, até maior, que é optar por um S&P 500 com equal weight, ou seja, todas as empresas com o mesmo peso. Porque as líderes podem estar no topo da liderança, assim como as empresas de ferrovia estiveram em determinado momento, as empresas de petróleo em determinado momento, as empresas de computador, internet em determinado momento. Essas empresas que a gente conhece como Magnífica 7 ou 10 empresas, sei lá, elas podem estar nesse momento sendo as pioneiras nos investimentos. E esses investimentos, como esse gráfico mostra, começam a bater no seu caixa livre e de repente a gente nem sabe daqui a 5 a 10 anos quem vai ser o campeão. Tá? Se vão ser as empresas que investiram ou as empresas que de repente se beneficiaram dessa tecnologia nova e impactante que é a inteligência artificial. Então aqui é uma parte filosófica, pessoal, para trazer para vocês, mas também operacional. A diferença entre market cap e equal weight pode fazer bastante diferença. Eu diria que um outro fator para vocês estudarem também, small value, tá? Então ETFs de small value, eu vou trazer uma análise de um ETF que eu estou de olho para comprar, investir agora em junho, gringo. São temas ou alocações, teses, né? Que me interessam mais do que um IVVB, por exemplo, ou SPY, ETFs que seguem market cap. Isso sempre olhando para 3, 5 anos. Quem tem 10, 15, se eu acertar, por exemplo, o S&P vai derreter, você vai perder mais do que no SPY do que num ETF de peso igual, porém vai se recuperar o S&P 500 muito provavelmente, como a história diz, a estatística diz, e bem, você vai ter ali 3 anos de penúria para depois voar de novo, porque o market cap no longuíssimo prazo é a melhor estratégia mesmo. Tá? Você sempre vai estar escolhendo aquelas que estão crescendo mais, que tem mais capitalização de mercado. É só nesse curto prazo, e por esse evento ser talvez geracional, olha, temos uma grande tecnologia, há um grande investimento, sem necessariamente saber, tá, se esse investimento vai retornar para a própria companhia ou vai ser pulverizado para outras, tá, novas entrantes. Bingo! Essas empresas acabam sofrendo e deixando de serem as Magníficas 7 para serem as Magníficas 50, por exemplo. E aí você, num ETF de market cap, vai pegar tudo, né? Vai sofrer, entre aspas, né? Todo esse drawdown, toda essa queda, tá? Dessa alternação, né? Não sei se alternação é uma boa, né? Dessa alternância de quem está no topo. Esse gráfico, pessoal, eu peguei aqui do Guilherme Tavares, né? I3 Underline Invest, onde ele mostra
tá? A porcentagem em relação ao PIB norte-americano da alavancagem das pessoas físicas, ou investors, aqui ele coloca nem pessoas físicas, investidores em geral, alavancagem de investidores, tá? Relativo ao PIB norte-americano. Tá? É uma métrica que expande e contrai, mas que desde os anos 2000, né, vem crescendo. Ou seja, a quantidade de pessoas alavancadas em relação ao PIB norte-americano vem crescendo. E a gente pode identificar aqui em cima o SPX, né, o SP500. Quando essa alavancagem ela contrai, o SP500 necessariamente cede. Quando essa alavancagem ela volta a aumentar em relação ao PIB, o SP500 volta a subir. Então é um gráfico, como eu falei, não é um gráfico que vai indicar antes de acontecer, mas ele pode ter uma dissonância, por exemplo. E dentro da expansão e contração que essa alavancagem tem, o Guilherme trata do seguinte ponto. A última grande alavancagem, as pessoas se alavancando para comprar bolsa, se deu em 2021, 2022. Crashzinho nós tivemos em 2022, bem ali colocado pela política monetária do Fed, etc. Mas esse gráfico estava apontando também que, olha, não era um bom momento para se investir. Assim como foi em 2007. Assim como foi nos anos 2000, tá? Nós tivemos em 2021 e agora, de novo, tá? Uma rápida aceleração do endividamento de pessoas físicas. Eu busquei mais algumas fontes, né? Peguei aqui a fonte específica, que é a FINRA, tá? Via Guru Focus, site aqui. Então, dia 13 de junho foi quando eu printei, né, esse gráfico. E sim, nós estamos na casa aí dos 4,10% de alavancagem, ou seja, dinheiro alavancado, crédito emprestado para comprar ativos de risco. Esses 4,10 é em relação ao PIB americano, tá? Então, é um gráfico que mostra que o timing não é muito interessante. As recessões, elas vêm um pouquinho depois, como vocês podem ver aqui, ó. Essa linha vertical aqui, né? Cinzinha, são as recessões. 2001, ali, 2001, 2000 e tal. 2008 e a pandemia, né? 2020. Tá? Então, é interessante esse momento para se alocar de maneira expansiva, pesada, nos Estados Unidos especificamente? Eu acho que não, pessoal. Eu acho que não. A não ser que você seja um trader, quer aproveitar ali, curtíssimo prazo, beleza. Agora, quem está nesse cenário de 5 anos aí para se aposentar, renda variável norte-americana, ela está bem... assim, tem bastante indicador aqui dizendo, cara, diversifica para o mundo, tá? Ou diminui ali para commodities, para renda fixa, caso de repente a gente tenha ali 20% de queda, né? 15, 20, 25% de queda no S&P 500, por exemplo, você não vá ali pegar na veia esses 20 a 15% de queda, tá? A gente quer ver os melhores momentos de se comprar o S&P 500, sem dúvida nenhuma, é quando tá depressivo, né? Quando ninguém tá emprestando dinheiro para comprar ações, é quando você quer tá comprando ações nos Estados Unidos. A última grande oportunidade se deu aqui em 2020, né? E quero dizer aqui para vocês em 2023, né? Que essa chegou numa média aqui de 2,35. Então, se você quer um indicador para monitorar e uma métrica desse indicador, 2,35 a média de 1997 para cá. Tá? 2,35% de endividamento dos investidores em relação ao PIB para investir em ativos de risco. Hoje está em 4,10%. Então está aí 100%, quase acima da média. Bacana, pessoal. Então aqui para trazer para vocês um pouco de contexto, no valor nominal, né, nós temos o S&P 500 em vermelho e essa alavancagem em valor nominal, tá? Por que está subindo como se não houvesse amanhã? Porque o PIB está subindo dos Estados Unidos, né? Então, nominalmente, são bons bilhões aqui, né? 7 pontos, lá vai fumaça. Tá? Ou trilhões até, se não me falha aqui, tá? 1,3 trilhões aí de margem de crédito que está sendo investido nas bolsas, nos ativos de risco norte-americano. Tá? E é batata que a gente consegue enxergar desde 1997, quando a FINRA começou aqui a trazer esse estudo, que pararam de se alavancar, o S&P 500 também murcha. É um indicador, pessoal, complementar à expansão do M2, por exemplo, expansão do M1, expansão do M3, né, das bases monetárias, né, não das bases monetárias, mas do dinheiro disponível. Tá? Crédito hoje é o que comanda, tá, a alocação nos ativos de risco. Bacana?
Feito isso, a gente pula dessa parte mais filosófica aí sobre o S&P 500 e a alocação gringa, tá? E vou pro ouro. Vou falar rapidinho, pessoal. Quem me acompanha é membro do canal, recebeu os avisos aí. Eu acabei trazendo a Aura para o mesmo patamar de 2021. Então a Aura multiplicou meu capital, eu vou dizer para vocês, pessoal, algo em torno de 7 a 8 vezes. Eu não, depois preciso pegar aqui e fazer as continhas exatas. Mas ela chegou a ter 22% da minha carteira e hoje voltou ali para o seu 1 a 3%. Então eu fiz o desinvestimento via análise técnica, tá? E mostrei para vocês os desinvestimentos paulatinos, com ela subindo, e o desinvestimento mais abrupto, com ela cedendo, perdendo um fundo recentemente, etc. Aqui, pessoal, não é sobre a Aura, mas é sobre o ouro. Especificamente agora trazendo o tal do Money Supply. Tá? E aqui o Money Supply todo, tá? Todo o suprimento de dinheiro que nós temos no mundo, variação ano contra ano. Então, a segunda derivada do valor total, absoluto, é a variação, a velocidade de variação, né? Nós temos, quando a impressão de dinheiro ou o dinheiro disponível, liquidez no mundo aumenta, o ouro também tende a subir, o ouro está em preto, tá? Esse é o gráfico do ouro em preto. Em vermelho, nós temos, tá, a oferta de dinheiro, money supply, em valor total, né, em trilhões aqui, voltou a evoluir recentemente bastante. Tá? E já em azul, que é o principal gráfico, aquele que faz mais diferença, na minha opinião, é a variação ano contra ano, da impressão de grana ou da disponibilidade de liquidez. E a gente percebe que em fevereiro de 2026, tá, chegamos num pico aqui dessa variação, e essa variação agora está regredindo, assim como o ouro também está regredindo. Então o gráfico, os dois gráficos, Money Supply total e também a variação da oferta de dinheiro, estão muito correlacionados com a disponibilidade no ouro. E para adicionar esse gráfico, pessoal, por que eu acho que o ouro vai ter dificuldade no curto prazo para fazer mais uma alta violenta? Acho que ele ainda vai renovar a máxima histórica, etc. Mas eu não acho que ele é um ativo que vai cumprir a sua principal função numa carteira, que é de proteção ou de trade macro. Proteção, pessoal, tem renda fixa. Brasil está voando muito melhor do que ouro nesse momento, em termos de volatilidade versus o risco. Tá? E em termos de proteção, em relação à renda fixa está melhor. Né? E em termos macro, pessoal, eu acho que hoje está mais interessante você investir em prata, em termos macroeconômicos, ou até no cobre, tá? Do que no ouro. Então ele perdeu o protagonismo. Tá? No topo disso tudo, no curto prazo, o Estreito de Hormuz fechado, pessoal, é um sinal. Semana passada eu trouxe para vocês, estou trazendo a narrativa para vocês, que foi um ruído. Todas as narrativas que fizeram petróleo subir, petróleo cair, energia para cima, energia para baixo, seja lá o que for para cima ou para baixo, para mim é tudo tweet, tudo ruído. Agora, o que de fato está acontecendo é que o Estreito está bem devagar. Os grandes perdedores ali é o próprio Estreito. Então, daqui a 10 anos, 15 anos, o Estreito vai ter muito menos participação no trânsito de petróleo, gás, derivados do que tem hoje. Para mim, isso é um fato. E o segundo perdedor é o dólar. Tá? Então, são os dois grandes perdedores. No curto prazo, narrativas fazem ativos para cima ou para baixo. Mas se tem um ativo que não é por narrativa que está sendo lateralizado, não está mais subindo como subiu ao longo dos últimos 3 anos, é o ouro. Por quê? Grandes bancos centrais, como o turco, como talvez, não vou dizer ali, a Tailândia, a Indonésia, Filipinas, Japão. Quem precisa, pessoal, importar petróleo, o Estreito de Hormuz não é um ruído, é um fato, é um sinal. Tá difícil. A demanda é a mesma para uma oferta menor. Esse pessoal que tem dinheiro, que tem ouro, me perdoe, em reserva, tá falando o seguinte, cara, te dou ouro, tá subindo pra caramba. Em troca de ouro eu quero dólar. Dólar, ou euro, ou seja lá o que for, para eu comprar petróleo. Mas por que as pessoas não estão só vendendo, então, títulos públicos americanos, pessoal? Porque título público americano está tomando um pau. A curva de juros abriu, então no balanço de empresas, países, etc., se o yield vai para cima, o valor de face é para baixo. Então, no balanço, os caras estão tomando um pipinaço ali. Então, qual ativo que não está no vermelho, na verdade, subiu muito nos últimos anos e pode ser uma das melhores fontes de liquidez para se comprar petróleo, pensando em países? É ouro, não é os títulos públicos americanos.
Na expectativa que a curva de juros feche nos Estados Unidos e os bonds voltem a subir, os seus TLTs da vida, aí beleza, a gente pode ver uma massiva venda de títulos públicos americanos em troca de petróleo, em troca de fertilizante, em troca dos sinais que, na minha opinião, o Estreito de Hormuz fechado do jeito que tá, o esquisito do jeito que tá, de fato tá acontecendo. Tá? Ah, mas não tá sendo precificado o petróleo a 130? Não tá. Tá? Mas o preço do alguém tem que ceder, né? Aos fatos, ao sinal e não aos ruídos, né? E o petróleo foi esse ativo. Ah, me perdoe. O ouro, minha opinião, pessoal, está sendo esse ativo. Tá? Ele está sendo usado como liquidez, como ativo para ser transformado em dinheiro, em moeda fiduciária, seja ela qual for, dólar, pode ser o euro ou qualquer coisa que se trade, né? Que você consiga comprar petróleo, comprar alimento, comprar fertilizante. Volto a dizer, alimento, fertilizante é um grande trade com tudo que está acontecendo. Nada mudou para mim que a gente vai ter pepinos. Tá? Nessa indústria, pepinos sendo inflação, pepinos sendo melhor resultado para quem tem estoques e por aí vai. Então o ouro está sendo a grande fonte de liquidez, pessoal. Por isso que para mim, infelizmente, no curto e médio prazo, ele deixou de ser um hedge, porque tem competidor voraz ali, o pré-fixado, por exemplo, é um hedge hoje, na minha opinião. O CDI não deixa de ser, o IPCA+, acaba sendo também aqui no Brasil. Então, para um brasileiro, por que vou eu hoje investir em ouro? Se eu tenho esse mega presente que é a renda fixa brasileira como proteção. E para um trade macro, bem, se eu vou achar que os ruídos vão fazer preço mais do que os sinais, pelo menos o que é sinal para mim não está fazendo preço mais do que os ruídos, eu vou na prata, eu vou na Coreia do Sul, eu vou no cobre, eu não vou necessariamente no ouro, porque o ouro não tem demanda industrial para IA, e segundo o mês de maio e o começo de junho, talvez a gente tenha a IA sendo mais importante do que o que está acontecendo no Golfo. Certo, pessoal? Então, nada tá ligando ao ouro como um trade macro essencial para já. Logo, logo ele volta e eu quero aumentar a posição de novo em algum momento no futuro. Tá? E nada tá ligando a um trade de hedge, de proteção. Porque ele subiu tanto que é confortável as pessoas que precisem comprar fertilizantes, alimentos, etc., usar ele como liquidez. Tá? Feito isso, vamos para o gráfico de marcação a mercado. Pessoal, esse gráfico aqui rapidinho, tá? Uma introdução, vou fazer um vídeo específico dele para ser comentado aqui no Clube dos Dividendos, porque eu acho que é interessante. Tá? A marcação a mercado é uma arte, outrora dificultada para pessoa física, porque teria que ser feito em CDBs longos, em títulos longos, etc. Agora não. Agora a gente consegue fazer marcação a mercado. Lembrando que marcação a mercado é a valorização ou a depreciação de um título de dívida, seja privado, um CDB ou um título público como tesouro, tá? Advindo da variação da percepção de juros. Tá? Então todo título tem um valor, o CDB tem um valor, o tesouro tem um valor, e quando os juros, o indexador desse título, ele muda pelas perspectivas de mercado, e esses indexadores eles se alteram diariamente, o valor ali de face, preço unitário, PU, muda também. Os dois títulos que mais sofrem marcação ao mercado, né? Primeiro o pré-fixado, tá? E o segundo é o IPCA+. Tá? O pós, o CDI não tem marcação ao mercado, pessoal. Bom, esse gráfico mostra o seguinte, em cima, curva de juros aqui brasileira para vencimento em janeiro de 2029, tá? E aqui embaixo um ETF de pré-fixados do Itaú, o IRFM, que tem ali a média dos títulos investidos por esse ETF tem vencimento de 2 anos. Então estamos em 2026, 2028, 2029 ali, mais ou menos, 2029, né? É a média, até por isso que eu peguei aqui a curva de 2029. E aí, eu não consigo explicar para vocês, pessoal, o quanto que a curva de juros abrir, ou seja, os investidores pedirem mais prêmio para financiar o tesouro, tá? Impacta em relação a centavos no valor da cota. Reais e centavos no valor da cota. Eu não consigo falar assim, a curva abriu 25 pontos percentuais, o ETF vai cair 2%. Não, eu não consigo falar exatamente quanto vai cair, de drawdown ou quanto vai subir, tá? Mas eu consigo cravar para vocês que se a curva de juros abre, o ETF cai. Se a curva de juros fecha, o ETF sobe no seu valor, tá? No seu preço, no seu valor de cota. Então, ETFs com marcação a mercado, principalmente o ETF sendo pré-fixado, porque pré-fixado, pessoal, é 100% marcação a mercado.
Você vai lá em um dia específico e escolhe comprar um pré-fixado a 14,40. No dia seguinte que você comprou, tem pregão e tem juros DI sendo negociado, juros futuros sendo negociado de 14,40, vai para 14,60, por algum motivo específico. Você comprou lá um título a R$100, ele já vai valer 90 no dia seguinte. Se você quiser vender no dia seguinte, porque a curva abriu, pediram mais juros, você vai vender com prejuízo. Se você segurar esse título até o seu vencimento, você vai receber exatamente a taxa que você contratou, 14,40, por exemplo. Agora, se você quiser vender antes do vencimento, ele vai ser totalmente domesticado pela marcação ao mercado. Os títulos IPCA+, eles têm marcação ao mercado. Por quê, pessoal? O IPCA, apesar dele ser uma flutuante, né? Ele tem aquela outra métrica que é pré-fixada. Então, IPCA mais 8%, IPCA mais 7%. Então, você tem a flutuação do IPCA que não te dá a marcação ao mercado porque ela é pós-fixada. Então, você está se protegendo ali às expectativas futuras ao investir no IPCA+. Porém, quando você compra IPCA mais 7, mais algum número, esse 7, esse 8 é o que gera volatilidade. É esse pré-fixado que gera volatilidade para você. É esse IPCA mais alguma métrica, algum indexador fixado. Esse fixado, 7, 8, 6, é que gera volatilidade dos títulos. Então, os títulos IPCA+, são bem menos voláteis do que os títulos pré-fixados. Tá? Mas os títulos IPCA+, por ter uma composição fixa, por isso que são chamados de híbridos, né? Tem um indexador fixo e um pós-fixado, flutuante, né? Os IPCA+, são mais voláteis do que os CDIs, tá? Os títulos pós-fixados em Selic. Feito isso, pessoal, vamos lá. Vamos fazer na prática aqui, tá? Início do ano. Curva de juros fechou 5,6% em 25 dias aqui. O IRFM, em 25 dias, subiu 2,56%. Curva de juros abriu 12,6% em 21 dias. O título caiu em 20 dias 1,79%. A curva de juros fechou 6,9%. O juros abriu. O ETF subiu 2,54%. A curva de juros abriu 7,72%. O ETF caiu 1,07%. E assim sucessivamente. Qual que é a arte aqui, pessoal? E eu duvido que alguém consiga mostrar matematicamente a projeção do drawdown ou da expansão, seja de um ou de outro. De um em decorrência do outro. É a magnitude. Olha, a curva de juros chegou a abrir 12% em março e o ETF caiu, entre aspas, apenas 1,8%. Então, essa é a arte só. Mas a direção, você não vai errar a direção do trade. Você vai errar a magnitude, talvez. Se você se ancorar numa expectativa de retorno X, talvez o retorno seja maior ou menor. Porque é bem difícil essa marcação ao mercado ter ali uma proporcionalidade exata, tá? Mas eu gostaria de dizer para vocês, isso aqui é marcação ao mercado. Tá? Basicamente isso. A gente, de maio para cá, tem a curva de juros lateral e abrindo. Curva de juros aqui em cima, ó. De abril para cá, vou colocar em amarelo. De abril para cá, a gente tem a curva de juros subindo, lateralizando e subindo. O ETF está lateralizando e caindo. Então você comprou em abril esse ETF. Se você não segurar até o final, você está perdendo dinheiro agora. Ele está valendo menos do que quando você comprou. Por quê? A curva de juros está valendo mais. É basicamente o mercado te dizendo, você comprou um ETF nesse período aqui, que te deu o direito de um pré-fixado de 14,50. Só que agora o mercado já está pedindo para o Tesouro um pré-fixado de 14,60. Então, o seu título vale menos. Por quê? Por que eu vou comprar um título de 14,40 se eu posso comprar um novo a 14,60? Por isso que há a marcação ao mercado para baixo do seu título, mais velhinho. Beleza? A curva de juros, agora falando dela somente, pessoal, curva de juros para 2029, começou a ser negociada ali em 2014, 2015, ter liquidez, né? Nós estamos em 2016. Tá? Nós estamos em um período recessivo, de crise. Se você achar que isso tá certo, você vai olhar para o pré-fixado e dizer, tô fora, Brunão. Quero não. A curva de juros vai abrir e o pré-fixado vai cair. Agora, se você achar que a curva de juros está errada, que pedir uma Selic lá em 2029 a 14,45 tá certo, se você achar que Selic a 14,45 em 2029 tá certo, é o que vai acontecer,
como se fosse uma polymarket aqui, pessoal. Se você acha que isso vai acontecer, pô, seu pré-fixado é um péssimo investimento para marcação a mercado. É um belíssimo investimento e o melhor hoje em termos de indexador real de retorno, se você levar até o vencimento. Agora, se você quiser tradear, não, porque você, estando pessimista, você vai achar que, pô, essa curva vai abrir. Curva abrindo, o seu ETF vai cair. Espera mais para comprar. Agora, se você acha que tá errado, 2029 a gente não vai estar a 14,45. A gente vai estar a 13, vai estar a 12, 11, sei lá. Chuta algum número aí, tá? Via juro real, etc. Puta, isso aqui é um trade, pessoal, como se fosse um trade de ações. Você vai estar carregando, 14 lá vai fumaça de rentabilidade, mais a marcação a mercado a seu favor, porque você acha que a curva de juros vai fechar. Logo, se você prefixou a 14,50 e você acha que vai fechar num futuro para 12, não vai ter títulos mais disponíveis no futuro a 14,45, somente a 12. Logo, a marcação a mercado vai te colocar aqui um baita prêmio. E aí você ganha muito dinheiro operando renda fixa, certo? Então, espero ter colocado para vocês aí a marcação ao mercado. Aqui o site do Itaú até dá pra gente, né, nos títulos pré-fixados, principalmente com destaque, né, o IRFM, o IDKA11 e o 5 pré-11, né, que são os títulos de pré-fixado. O IRFM que eu tô comentando aqui no vídeo, pessoal, tem uma duração média de títulos de 2,3 anos. Se você comprar ele a 100, eu não sei quanto que eu tava valendo aqui, deixa eu voltar. Ele tá valendo R$100,47. R$100,47. Então, ó, mais ou menos aqui, ó. Você comprando ele a R$100,45 e carregando ele por 2 anos e meio, praticamente 2 anos e 3 meses ali, tá? Você vai receber, né? Você vai ter um yield em relação ao valor que você investiu hoje ou no dia que você comprou a R$100,45 de 14,35% ao ano. Tá? É uma ótima rentabilidade. Nenhum ETF hoje, pelo menos do Itaú aqui de renda fixa, tem um yield de 14, pessoal. Como tem, né? O 5 pré-11 está dando 14,80. Vamos ver aqui, ó. IPCAs. Não tem nada acima de 10% de yield se você carregar até o final. Tá? Nem IMAB11, nem IB5M11. Então, o pré-fixado, para quem acha que Brasil não vira Turquia ou Argentina, que essa curva aqui tá errada, que ela não necessariamente vai derreter para os, sei lá, 8%. Mas ela vai ficar aqui nos 12, 13, algo nesse sentido, pessoal. Só dos 15 para os 12, você já está ganhando. Tanto no carrego, o maior retorno que a gente tem hoje é o pré-fixado, em termos absolutos, tá? Hoje. E você vai ganhar também na marcação ao mercado. Bacana? Feito isso, pessoal. Brasil. Faria Lima ainda coloca a inflação subindo, tá? Pero não muito. Então, a curva de juros está fechando, a inflação também, de certa maneira, fecha. Tá? Não é o melhor dos mundos? Não. O Tesouro ainda está tendo que se financiar caro. Tá? Mas eu confesso que poderia estar pior. Né? A inflação veio acima, pessoal, no headline, mas quando a gente abriu a inflação, né? Quando abre a inflação, não tem mais coisa boa do que ruim. Tá? Mesmo com guerras guerra e etc. Então, assim, é uma grande chance para esse trade de marcação a mercado realmente decolar, tá? Agora, se você acha que não, a inflação vai ser igual a de 2021 aqui, ó. Inflação em vermelho, né? Vai voltar a subir loucamente? Bom, então tchau, é CDI, tá? Não tem nada mais agradável do que investir no CDI, como proteção e como trade macro, nos dois, tá? Porque o CDI já está alto. Você vai estar acima da inflação um bom tempo ainda. De repente, se a inflação chegar lá nos 8, aí você pensa, vou pegar um título IPCA+, porque esse IPCA+, está vencendo o CDI. Mas por enquanto o CDI está vencendo o IPCA+ de longe. Fechou? Semana que vem, dia mais importante, quarta-feira, pessoal. Então, tem taxa de juros aqui no Brasil, deve cortar 0,25. E nos Estados Unidos deve manter. O que é mais importante nos Estados Unidos aqui, ó, 3 horas da tarde, é a declaração. Tá? Projeções econômicas. Não sei se vai ter gráfico de pontos ali, do Fed. Né? A gente vai entender como que o Kevin Warsh vai domesticar os mercados. Tá? Então aqui é mais a lábia do que o fato. Não acho que vai cortar os juros por lá. Deve manter 3,75 e aqui deve cortar em 0,25. Tá? Isso que eu imagino. Vamos para 14,25, né? Se eu não estiver enganado. Mas
isso tá bastante no preço, tá bom, pessoal? Quem vai cortar, o quanto vai cortar, ou se vai ter manutenção. O que não está no preço é o comunicado. Aqui no Brasil também, tá? Como o Galípolo vai se comunicar. O Ibovespa segue descontado. Saímos de um super desconto na semana passada para um desconto nessa semana, 16,4 para 24. Então continua descontado, pessoal. O Ibovespa, nada a comentar aqui. Quem está comprando ações Brasil, saiba que no Quant, para o curto prazo, para o trade, porra, é o momento de você ver trades. Agora, para investimento, volta no início do vídeo. Tá? A gente tem dois mundos aqui. A gente tem o mundo do equal weight nos Estados Unidos, tem o mundo do mundo mesmo, né? Tem a alocação global e tem a alocação emergentes. Essa alocação emergente subiu muito no primeiro trimestre, Brasil incluso. Então, se você quer ali pelo em ovo, a gente pode cair 12% nesse ano, 13%. A gente está subindo 3, 4, 1, 5, não sei quanto que está em dólar, em reais está na casa dos 6, 7 ali. Então a gente pode cair mais 14, 15%, para aí sim até o holder vir para o barco e falar, cara, não, é isso aqui, tá descontado mesmo. No curtíssimo prazo, o Market Breadth está indicando desconto. Não é um 2024 ainda, onde as 3 médias estavam no verde, mas tá quase. Tá quase. Então eu espero, pessoal, que o Ibovespa até renove mínima aqui, mas não vá muito longe. A gente começa a ter um movimento parecido com 2024 aqui, ó. Tá? Uma tendência de queda se mantém, mas já não vai muito longe. E o próximo ciclo, eu assim espero, é de alta e não de queda. Beleza? O múltiplo do Ibovespa, pessoal, está no equal weight, né? Levando aqui, fazendo também a mesma ponderação da carteira do Ibov, o mesmo peso para todas as empresas da carteira. A gente está em 10,9. Tá? A alta do Ibovespa de 2025 expandiu o múltiplo de algumas empresas, mas não de todas. Então veja que a alta dos preços, o PL não decolou. Ele só deixou de cair, né? Ficou lateral. Enquanto que o Ibovespa decolou. Isso no equal weight. Se a gente olhar para o market cap, pessoal, aí teve expansão de múltiplo sim. Agora no equal weight, pessoal, que é para os investidores, stock picker, eu também faço stock picking, embora cada vez mais estou indexando via ETFs, né? O Ibovespa não está caro. A gente não está em 2023 nem de perto. Naquele cortezinho de juros que a gente fez em 2023, nós tivemos aqui o PL lá na casa dos 15. Não, a gente está na casa dos 11, 10,9, tá? Então, eu ainda acho que tem mais prêmio para vir. Tem mais alta para vir. Ibovespa a partir dos 15, 16. Opa, aí beleza. Aí já, casinha já foi. Mas por enquanto não, tá? Por enquanto não. Para quem acha que não teremos recessão, pessoal, o próximo resultado, das empresas podem vir bom o suficiente para contribuir no denominador preço-lucro. Tá? E se o preço não estiver subindo, esse PL toma mais uma talangada para baixo. Voltando aqui às mínimas de 2024. Tá? 2024 o PL teve ali por 9, 8,5. A gente está a 10,11. Então eu sei que a vol é grande, né? O Ibovespa, como mostra aqui nesse gráfico de linha, né? Baita vol aqui, né? Queda. E uma queda sem respiro de alta. Mas nem de longe ofuscou a alta de 2025. A gente caiu 25% aqui, talvez, dessa amplitude de 2025-26. Bacana? E aí, se eu coloco o preço-lucro, tá? A gente tá mais descontado. Se eu coloco o preço-valor patrimonial, nossa, a gente então tá muito descontado. Então, a carteira do Ibovespa, se a gente iguala os pesos, me parece que a gente está bem mais descontado do que estivemos, até do que em 2020. Então, a transferência aí de todo o fiscal brasileiro para as empresas da Bolsa, ela é massiva, tão massiva que os resultados estão bem resilientes, como mostra aqui esses dois indicadores. Então, não acho que a gente tem no Ibovespa uma bolha. Tá? Não acho. Quem quer comprar valor, necessariamente é emergência e o Ibovespa pode ser um deles. Tá? Qual que é a minha classe de ativos preferida aqui, pessoal? Small caps de valor. Então, as Ferbasas, as São Martinhos, as Raias, as Fleuris, as Multiplans, as Iguatemis, né? E essas empresas, TOTUS, essas empresas que eu acho que são as Homes, Shoes, essas empresas são as que eu mais gosto nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Tá? Brunão, mas putz, em quanto tempo vai ter retorno? Eu não sei.
Eu tô comprando algo que vale R$1, na minha opinião, por 80 centavos. É só isso. É só isso. Por isso que é legal ver múltiplos com pesos iguais, né? Você consegue capturar mais empresas, e aqui não só da carteira do Ibovespa. Principais variações da semana passada, pessoal, vamos lá. TOTUS, queda de 10%, MRV, 7,5%, Pão de Açúcar, 7,5%, Cosan, São Martinho, Cruzeiro Educacional, Açaí, Espaço Laser. Dessas quedas, São Martinho continua. Vejam que a repetição é a mesma. É assim, chato, né, para vocês provavelmente que me acompanham faz um tempo. Açaí, São Martinho, a TOTUS, se você considerar que as IAs não vão destruir o modelo de negócio da companhia. No ano, quem tá caindo? Porto Belo, que é um destaque para mim, na minha opinião. São todos trades macros ou trades pro fator, né? Tá barato. Que eu acho que realmente vale a pena você alocar aquela pimentinha, né? 1 a 3%, 1 a 5%. O que foi a aura para mim, a Porto Seguro em 2021, 2022, por exemplo. Nós não estamos num cenário depreciado como 2021, 2022, em termos de variação de preço, mas se você considerar esse gráfico aqui, né? O gráfico de Ibovespa preço-lucro, Ibovespa PVP, a gente tá até mais descontado do que em 2021. Tá? Ou no mesmo patamar ali, 11,8, 11, algumas coisinhas. Beleza? No ano, pessoal, o setor que mais se destaca, utilidade pública. Então, quer se defender, utilidade pública e setor financeiro, continua sendo os dois principais aqui da bolsa. O que está caindo vai se recuperar primeiro em um momento de crise aumentando ou algo do tipo. O grande retorno, de novo, eu acho que está em small caps de valor. São esses dois fatores ali que eu traria para vocês. Ciladas e oportunidades. A lista, pessoal, eu vou para as principais, tá? A principal barra aqui de desconto são 21 empresas bem próximas das mínimas dos últimos 12 meses. Então vamos lá. AgroGalaxy, Ambipar, Asa, Azev, Bahia, Cruzeiro Educacional, Gemate, Light, M Dias, Porto Belo, Rail 3, Soja, Tasa e Dux. Essas são os principais descontos. Daqui, pessoal, o que eu mais gosto, Porto Belo e Grupo Mateus. Acho que são as duas que eu mais gosto. A lista mais completinha tá aqui embaixo. E aí nós temos empresas como a Semin, a própria Cogna também, Marfrig, Home, Randon, Porto Belo, Marco Polo, Profarma, MYPK. Assim, tem empresa pra caramba pra ver, pessoal. Então, assim, o trabalho do Stock Picker, Kepler, Klabin. Nossa, tem coisa pra caramba aqui. Interessante. Então, esse pessoal aqui, ele é SLC. Esse pessoal é o quê? Aquela alocação tática, aqueles 3, 4% que se aloca hoje, que vão virar 10 quando subir 15, e aí você poda ele por completo para ir para sua carteira de dividendos, de renda, proteção, etc. Tá? Então aqui estão as empresas que de fato podem mudar de patamar o seu patrimônio, e você tem que ter um plano, se elas mudarem, se você acertar, para elas fornecerem liquidez para uma carteira mais conservadora de renda fixa ou uma carteira, porventura, de empresas, de fundos imobiliários, de renda, etc. Tá? Ou de empresas de dividendos. Vamos olhar para a fórmula mágica de Joel Glimbach, pessoal. Eu vou comentar aqui este ano, se a gente tem alguma novidade. Bahia, não, nenhuma novidade nos últimos 12 meses. Não, nenhuma novidade. Então eu vou tirar a fórmula mágica e vou pegar as top 20 dividendos. Ou melhor, vou escolher aqui o Descontex do Edu. Vou limpar e vou escolher o Descontex do Edu. Vou por este ano. Tá? Vou até dar um atualizar aqui. Muito bem, pessoal. Então agora, como ciladas e oportunidades do vídeo de hoje, eu vou utilizar aqui o Descontex, que é um indicador proprietário do scanner, mais o filtro das Best, tá? Que é do Barça, etc. Então nós temos CEMIG, Coelce, Celesc, SEB, Iguatemi, BTG Pactual, Banco do Brasil, Alus, UIS, BR Partners e Multiplan. Ó, tá cheio, pessoal, de small cap de valor aqui. Né? Alus, UIS, BRBI, Multiplan, Iguatemi. Eu não conheço muito bem a SEB, Celesc, Coelce, mas creio que sim. Tá? Sejam small caps de valor também. Então, uma bela carteira aqui, tá? Uma bela seleção, belo filtro, eu diria. Certo? As empresas mais distantes da média de 200. Lojas Quero, Plano e Plano.
Não teria nenhum destaque aqui, pessoal. Não gosto de nenhuma delas aqui, tá? Pelo menos não na minha cabeça. Investimento estrangeiro. Nós estamos ainda sem esse fluxo, pessoal, saindo 3,6 bi em junho. Então, infelizmente, aqui esse combustível não voltou, o que mostra que a queda do Ibovespa pode permanecer, pode continuar um pouquinho mais. Nenhum sinal do gringo por hora. Muito pelo contrário, pessoal, a gente marcou um fundo da semana passada para esta no Ibovespa, certo? Enquanto que o fluxo continua saindo. Então, não há nenhum sinal de que a gente retomou o trade de valor no mundo inteiro, de commodities, etc. Por isso, pessoal, que aquele gráfico lá do início do vídeo que mostra as rentabilidades é importante para você só no bom senso, né? Investir e tempo, aporte e tempo é o principal. Se você porventura quer aportar mais em um ativo e menos em outro devido, tá, a esse retorno, especificamente em 2026, eu acho que está bem ilustrativo esse gráfico. Junho tá todo mundo igual, né? Tá muito parelho, não tem um grande sinal. Eu não acho que semana passada foi dado esse sinal. Então aporta tudo igual em junho, é o que eu provavelmente vou fazer. Tá? Não tem nenhum grande sinal aqui. Eu gosto especificamente na B3, pessoal. Eu estou, e foi foi assunto do vídeo mensal da minha carteira, né? O aporte em UTLL11, né? Que é o utilidade pública. Caiu pra caramba. E a partir de 17% de drawdown já acende um alerta para mim aqui, já dispara um alerta. E aí eu comprei um pouquinho mais e esse cara caindo, ele vai receber mais fluxo pela minha expectativa de ter um ativo ali que é IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10, a depender do desconto dele, tá? Então, a minha alocação tática doméstica é essa, tá? Na gringa, penso em ETFs de equal weight, penso em ETFs de small cap e valor, tá? São essas duas alocações táticas em renda variável, beleza? O fluxo para a bolsa como um todo não voltou. Não dá pra gente cravar. Qual que é a incógnita, pessoal? Aqui nós não temos os dados nem de quinta e nem de sexta. E sexta-feira foi um dia chacoalhante, tá? Devido aí aos tweets do Trump. Então vamos ver, né? Tô curioso. Terça-feira vai sair o dado de sexta. Então terça-feira, veremos. Se porventura voltou esse fluxo gringo e se o Ibovespa estiver lá na casa dos 180 mil pontos, você vai falar assim, puta, Brunão, por que essa B3 tem 48 horas de delay? Porque ela é um monopólio. Não tá nem aí pra nós, pra atualizar esse bendito indicador tão importante. Porque se ela atualizasse em real time, sei lá, com 6 horas de delay, o pregão acaba às 5, sei lá às 10 da noite do mesmo dia já atualizaria, seria ótimo, né? Mas a gente tem 48 horas de delay. Então eu não sei o que aconteceu na quinta, eu não sei o que aconteceu na sexta. O IPO da SpaceX sugou o fluxo aqui da B3, tivemos venda, não tivemos nada, ou tivemos entrada. Opa, teve entrada? Legal pra caramba, pô. Puta dado importante. Beleza? Mas eu não tenho essa atualização. Mesmo com esse fundinho sendo feito aqui, eu não tenho. O meu suporte técnico era no 169, né? Então ele tá lá, mas esse suporte técnico está sem fluxo por hora. Se tivesse a combinação dos dois, bingo. Seria maravilhoso. Aqui um gráfico do BOVA, pessoal, onde mostra ciclos de alta, né? O vídeo que eu postei aqui para vocês, que o ciclo 2020 e 2026, ele replicou o ciclo 2010, 2016, tá? De alta, né? 2016, 2020 me perdoe de alta. Ótimo. Agora eu espero uma queda de quanto, pessoal? No máximo, 27%, no máximo. Seria até nos R$142 ali pro BOVA 11. Mas assim, no máximo, eu espero isso. Tá? No máximo. Já no curto prazo, até não sei se está certo esse 142 aqui, tá? Acho que sim, 142,51. No curto prazo, o meu primeiro VWAP está em 159, tá? Trago para vocês esses dois principais descontos aí no BOVA. Mas, de novo, pessoal, aqui eu não estaria tão otimista com o BOVA. Eu olharia para os fatores brasileiros. Eu dei um fator, sendo setorial, né? O TLL, e também as small caps de valor aí é um pouco mais subjetivo, mas dá para você fazer uma carteira também de empresas que estão com preço-lucro abaixo de 12 vezes, tem capitalização no mercado até X, bilhões de reais, milhões de reais, margem de líquida de tanto, alavancagem abaixo de 2. Enfim, você faz ali um filtro de valor e aí você chega em boas companhias, essas
Eu acho que boa parte delas, se não todas, estão descontadas. Eu falei algumas aqui ao longo do vídeo, tá? O BOVA, bacana para opções e tal, para eu trazer aqui os comentários para vocês, mas eu não utilizo ele ali como trade macro, tá? Prefiro o Divo 11, ou nesse caso especificamente, o UTLL11. O dólar, pessoal, deve e pode subir até os 5,28, 5,35 sem causar grandes problemas no curto prazo, na semana que vem, tá? E na queda, o chão tá lá embaixo nos 4,73, 4,78 por hora, tá? Esse é um gráfico atualizado que eu trago para vocês. Eu não estou no escritório, onde eu tenho mais pontos aqui pro dolinha, tá? Mas me interessa muito esse VWAP ancorado, essa linha cinza a partir desse topo, né? E essa linha cinza é que está determinou, né, os grandes topos do dólar. Ela está hoje em 5,40, 5,403,5. Então, como ela é dinâmica, conforme os preços não chegam lá, ela vai caindo. E eu acho que vai chegar aqui nos 5,35, 5,289, 5,354. Tá? Seria ali minha expectativa para vocês aí em relação ao dolinha, tá? A agenda de dividendos nós temos para a semana que vem com Gás, Home, TOTS, Itaú, a Ambev, né? Um dividendo fora do radar, mas é só lá no dia 22. Para a semana que vem, pessoal, Itaú, TOTS, Home, Comgás, tá? São as principais. O yield que mais se destaca é da Comgás, né? Comgás, se você somar ali, dá mais de 3%, tá? Vai ser R$ 1,54, depois R$ 2,51. Data corte dia 15, pagamento dia 25. Então, parabéns, você na Comgás vai mandar bala, né? Esse é o principal vídeo da semana que vem. Em termos de BDRs, pessoal, na segunda a gente tem data corte para Hampton, Motorola, Lam Research, Azequest Infra, que é um fiagro aqui, né? International Flavors, também tá bem tranquila a agenda de dividendos. Pessoal, esse foi um vídeo aqui homemade, feito em casa. Espero ter atendido aí a demanda de vocês. Eu, particularmente, se eu fosse opinar aqui para uma tela final, diria: é um mês interessante de desconto para small caps de valor domésticas, para temas defensivos domésticos, que caíram bastante como utilidade pública. Então essas são minhas duas teses aqui no Brasil, além da marcação a mercado no pré-fixado, porque estou moderado para otimista. Tá? Acho que a inflação ainda pode subir, sem que o BC precise subir. Tá? Então eu acho que o meu título ele pode sofrer uma marcação a mercado contra no curto prazo, porque a curva vai abrir, mas no médio a gente tende a ter a curva voltando. Não acho que 2029 teremos juros de 14,45. Posso estar redondamente enganado. Então, elencando o TLL 11, small cap de valor, Brasil e também internacional, tá? E aí, ETF eu vou trazer ao longo da semana para você qual que eu estou olhando, que é um UCT. E marcação ao mercado, né? No pré-fixado. São as grandes teses que eu tenho para o mês. Deixe nos comentários a sua grande tese e o que você achou desse vídeo aqui, recheado. Na descrição do conteúdo, pessoal, tem a nossa newsletter, tá? Com 8 páginas, aí é gratuita para vocês. Basta baixar. Vocês pedem a autorização no Google Drive, eu libero para vocês. É gratuito. No mais, obrigado pela companhia. Um bom domingão. Tomara que o Brasil tenha ganho, né? Nesse momento que todo mundo tá feliz e não resmungante. Um abraço. Tchau, tchau.